Olá! As formas geométricas estão presentes em muitos lugares e situações do nosso dia a dia. Olha só essa quadra. Ela contém várias formas geométricas. Bora lá estudar e verificar quais são essas formas e como que elas trabalham dentro do nosso dia a dia? Fala, algebricando! Bem-vindo de volta ao canal! Eu sou Profa. Cris Lúcia. Hoje nós vamos continuar a série de vídeos que nós começamos falando sobre os segredos da geometria e que ela está em todos os lugares. Hoje nós vamos conversar sobre formas geométricas, seus segredos, suas particularidades e até onde nós podemos encontrá-las. Toda figura geométrica é formada a partir de pontos e retas. A partir de um ponto eu traço uma reta e quando eu faço a ligação de todos esses pontos, eu consigo obter uma figura geométrica. No caso aqui, essa figura geométrica é um quadrilátero. Quadrilátero por quê? Porque ela contém 4 lados. Só que quando nós falamos sobre quadriláteros ou sobre qualquer junção de pontos para formar uma figura geométrica, alguns quadriláteros ou algumas formações têm suas particularidades, ou seja, são específicas, têm formações específicas e informações específicas. Nós vamos começar a ver essas particularidades a partir dos quadriláteros. Primeira figura que nós vamos abordar essas particularidades é o quadrado. O que significa falar que nós temos uma figura chamada quadrado? Primeiro, ele tem que ter todos os seus lados com mesma medida. Então, a partir do momento que eu falo que a figura é um quadrado, ela tem que ter seus lados iguais. Só que não é só isso que faz um quadrado ser chamado de quadrado. Além de ter os seus 4 lados iguais, os ângulos, ou seja, os ângulos internos desta figura, têm que ter exatos 90 graus. Então, para ser quadrado, precisa ter seus 4 lados iguais e 4 ângulos internos de 90 graus. Duas questões podem ser analisadas com relação ao quadrado: o cálculo do seu perímetro e o cálculo da sua área. O que significa falar o cálculo do perímetro? Imagina que você tem aqui um espaço que é um ambiente, ou seja, uma sala, por exemplo. Se eu quiser trabalhar o perímetro, eu vou trabalhar o contorno dessa sala, ou seja, as suas paredes do lado. Então eu consigo colocar, por exemplo, um rodapé nessa sala, fazendo o cálculo do seu perímetro, ou seja, o cálculo do seu contorno. Como nós sabemos que no quadrado a medida dos seus lados são iguais, então é só eu fazer dentro do perímetro 4 vezes esse lado. Que aí, eu calculando 4 vezes o lado dessa figura, eu vou conseguir obter quanto que ela tem de espaço de contorno. Agora, outro cálculo referente ao quadrado é o cálculo de área. Então vamos trocar e pensar nessa mesma sala. Só que agora, ao invés de nós colocarmos o rodapé em volta, nós vamos colocar o piso. Então nós estamos falando da superfície, da parte interna da figura. Nesse caso, para calcular a nossa superfície, nós fazemos a multiplicação dos lados, ou seja, lado vezes lado. A representação de lado vezes lado também pode ser feita como lado ao quadrado. Para continuar, nós temos a nossa segunda figura geométrica, que também é um quadrilátero, mas porém tem algumas particularidades. Este é o retângulo. No caso do retângulo, qual que é a diferença dele do quadrado que nós vimos? Já no retângulo, nós não temos os seus 4 lados iguais, mas nós temos uma seguinte particularidade. Nós temos 2 lados paralelos iguais e 2 lados paralelos que são diferentes. E o que significa falar paralelo? Significa que as retas estão paralelas uma à outra, ou seja, essa reta está paralela a essa com a mesma distância e no mesmo sentido. A mesma coisa acontece com as laterais, são paralelas, estão na mesma distância e no mesmo sentido.
Tá? Para essas questões relacionadas ao retângulo, ao invés de chamar essas retas que compõem a figura de lado, nós chamamos essa reta aqui maior de comprimento e essa reta aqui lateral de largura. Há algumas nomenclaturas que trazem a questão do retângulo tratada como base e altura, mas a nomenclatura específica é comprimento e largura. Para o cálculo do retângulo, nós também temos a questão de que, para ser chamado de retângulo, ele precisa ter ângulos de 90 graus, assim como no quadrado. Então, os 4 ângulos dentro do retângulo têm que ter exatos 90 graus. Para o cálculo de perímetro e área, no caso do perímetro, como nós já vimos, é a soma do contorno, ou seja, a soma da medida dessas retas que compõem a figura. Então, para nós calcularmos aqui o perímetro, nós vamos fazer a soma do comprimento com a largura. Só que olha só, quando eu falo do contorno, eu falo do contorno todo da figura. Então, eu vou ter 2 vezes o comprimento e 2 vezes a largura. Então, para nós calcularmos o perímetro corretamente, nós vamos fazer 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a sua largura. Já no cálculo de área, como nós conversamos no quadrado, é como se nós calculássemos aqui, ó, o espaço interno, a superfície. Tanto que o cálculo de área muitas vezes é chamado de cálculo de superfície. Então, no caso aqui da área, para que nós consigamos calcular, nós vamos fazer a multiplicação entre o comprimento e a largura. Próxima figura aqui, paralelogramo, ok? Paralelogramo também figura poligonal, aonde eu tive a junção de todos os seus vértices com as nossas retas. Então, as nossas retas aqui têm nomes específicos. Diferente lá do retângulo, que eu tenho comprimento e largura, já no paralelogramo eu vou chamar a parte maior de base e a parte menor de altura. Foi onde eu falei para vocês que alguns livros utilizam a nomenclatura base e altura também para representar lá o nosso retângulo. Particularidades com relação ao retângulo. Primeiro, retângulo também tem 2 lados paralelos iguais e 2 lados paralelos diferentes. Opa, então teria que ser um retângulo? E não é. Ele é um paralelogramo, por quê? Porque ele não contém na junção dos seus vértices ângulos de 90 graus. Então, a diferença entre o paralelogramo e o retângulo é exatamente o padrão de angulação. No caso aqui, para o cálculo de perímetro, como é que nós vamos calcular o perímetro? Base, e aqui em cima nós também vamos chamar de base. Por quê? Porque essas 2 retas têm mesmo tamanho. E aqui nós vamos chamar de lateral. Então, para o cálculo do perímetro, nós teremos 2 vezes a sua base mais 2 vezes a sua lateral. Já para o cálculo de área, ou seja, o cálculo da superfície da nossa figura, aí nós vamos usar a nomenclatura base e altura. Lembrando que a altura ela vai ser dada por esse tracejado ou na parte interna da figura, porque ele vai do vértice até a base formando um ângulo de 90 graus, ou na parte externa da figura, aonde ele também vai do vértice até a base, formando um ângulo de 90 graus. Então, para o cálculo de área, ou seja, o cálculo da superfície do nosso paralelogramo, nós vamos utilizar a nomenclatura base vezes a altura. Próxima figura geométrica aqui é o trapézio. E quais são as particularidades com relação ao trapézio? Primeiro, o trapézio é uma figura retirada do nosso retângulo. Ou seja, nós traçamos uma diagonal ali dentro do retângulo e conseguimos retirar o nosso
trapézio. Outra particularidade com relação ao trapézio é que ele contém somente dois lados paralelos, e esses dois lados são chamados de base maior e base menor. Os outros dois lados são chamados de lateral, ou lado, como queira na informação. Beleza. Qual que são as particularidades dentro do trapézio? Já que ele tem só dois lados paralelos e os seus outros lados não são paralelos, ou seja, eu posso continuar esse segmento aqui, ó, que em algum momento eles irão se encontrar, então eu não tenho ângulos de 90 graus. Outra particularidade é que, para o cálculo de perímetro do trapézio, nós vamos fazer a soma do seu contorno. Então, se nós olharmos aqui o seu contorno, o que que nós temos? Essa base aqui que é maior, mais uma lateral, mais a base menor, mais outra lateral. Para simplificar isso aqui, o que que nós colocamos? Base maior mais base menor, mais duas vezes a sua lateral. Então, esse é o cálculo referente ao perímetro. E aí, o que que tem de atenção com relação a essa figura? Muitas vezes, na hora de realizar o exercício, nós confundimos a lateral com outra particularidade, que é a altura. Por quê? Para fazer o cálculo referente à área, nós temos que verificar a base maior, a base menor e a sua altura. E a altura não tem nada a ver com a lateral. Em algumas nomenclaturas, em alguns livros, vocês vão encontrar a altura desse trapézio representada internamente na figura, representando aqui um ângulo de 90 graus. Então, a ligação de um dos vértices até a base, formando um ângulo de 90 graus, dá para nós a altura, representada aqui pela letra H, por causa da nomenclatura em inglês. Ou, em alguns livros, vocês vão encontrar a representação feita aqui na parte externa da figura. Ou seja, eu pego do vértice até a base, com a formação de um ângulo de 90 graus, eu consigo representar aqui a nossa altura. Lembrando, altura representada com a letra H. E agora, como é que eu faço para poder calcular a área, ou seja, a parte interna, a superfície da nossa figura? Nós vamos fazer a soma entre as duas bases, a base maior e a base menor. Então, eu vou fazer base maior mais base menor. E essa soma nós iremos multiplicar pela altura. Só que assim, se eu pegar essas bases e multiplicar pela altura, é como se eu estivesse calculando a figura por completo. E lembra que eu falei que essa figura, ela foi retirada lá do nosso retângulo, traçamos uma diagonal dentro do retângulo e aí sim retiramos ele. Já que nós traçamos essa diagonal, nós dividimos o nosso retângulo em duas partes. Então, para o cálculo de área do trapézio, nós temos que fazer a divisão por 2. Essa fórmula é bom guardar, bem guardadinha. Então, vou dar espaço para vocês, façam aí o seu print. Beleza! Próxima figura geométrica aqui é o nosso losango. Galera, cuidado com matematiquês, certo? A palavra é losango e não losango, como algumas pessoas pronunciam. O que é o losango? O losango também é uma figura geométrica retirada lá do nosso retângulo, ok? Então é como se eu pegasse o nosso retângulo e retirasse as suas laterais. Vamos dizer assim. Agora, como que eu faço para calcular as particularidades do losango? Primeiro, losango é uma figura geométrica que tem os seus 4 lados iguais. Espera aí, professora, a senhora não falou que figura com 4 lados iguais é o quadrado? Então, o losango também tem essa particularidade, mas só para lembrar, para ser chamado de quadrado, além de ter 4 lados iguais, tem que ter 4 ângulos de 90 graus. Já no caso do losango, nós não temos isso. Os ângulos são diferentes de 90 graus, ou são maiores ou são menores, ok? Beleza, para calcular o perímetro do losango, se os 4 lados são iguais, então é só nós efetuarmos
4 vezes o valor do seu lado. E aí vamos para as nomenclaturas particulares. Falando em nomenclaturas particulares, nós temos um vídeo que trata essa questão do matematiquês. Eu vou deixar aqui nas descrições para vocês. E só lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações. E dá aí o seu joinha se você está gostando dessa nossa aula. Voltando aqui. Particularidades do nosso losango. No caso do losango, ele tem 2 nomes que são as nomenclaturas específicas. Nós temos dentro do losango o traçado de um ponto a outro, ou seja, de um vértice a outro, uma diagonal, chamada de diagonal maior. E o outro ponto, a outra reta traçada dentro do nosso losango, é chamada de diagonal menor. Para o cálculo diário, ou seja, para o cálculo da superfície interna do nosso losango, eu vou usar a seguinte nomenclatura e a seguinte fórmula: diagonal maior multiplicada pela diagonal menor. Só que é assim, se nós fizermos diagonal maior multiplicada por diagonal menor, nós vamos ter um espaço como se fosse o nosso retângulo completo. Já que eu falei que essa figura foram retiradas partes do nosso retângulo, então é como se nós tivéssemos dividido aqui por 2. Então, para o cálculo de área do nosso losango, nós utilizamos diagonal maior vezes diagonal menor dividida por 2. Pega aí para o print. Ok, Algebricando, hoje nós falamos sobre as particularidades referentes aos quadriláteros, figuras poligonais formadas por retas e pontos com 4 lados. Então nós falamos sobre o quadrado, falamos sobre o retângulo, falamos sobre o paralelogramo, o trapézio e o losango. Esse é mais um vídeo da série Figuras Geométricas, seus segredos e aonde nós podemos encontrá-las no dia a dia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Eu vou deixar um card aqui para vocês do nosso vídeo anterior e também vou deixar aí nas descrições. Deixa aí o seu comentário, fala o que você achou da nossa aula, diga para mim o que vocês querem ver aqui no canal e nós nos vemos no próximo vídeo. Fui!